Olá, meu nome é Gustavo Menezes, eu sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou falar sobre a questão do discurso de ódio a partir de dois artigos. O primeiro é A linha tênue entre o exercício do direito de liberdade religiosa em face do discurso de ódio, escrito por Fabrício Veiga Costa e Érica Patrícia Moreira de Freitas Andrade, e Direitos Humanos e Decoro Parlamentar sobre a possibilidade de cassação de mandato por discurso de ódio, de Alessandro Soares. Eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro eu vou falar um pouco do primeiro artigo, no segundo sobre o artigo do Alessandro Soares e no terceiro momento eu vou tentar criar uma conexão entre os 2 artigos. Partindo do primeiro artigo, ele vai tratar basicamente sobre a disseminação da intolerância religiosa nas redes sociais. Os autores, no primeiro momento, eles vão falar que o Brasil, hoje, constitucionalmente, é declarado laico. Mas nem sempre foi assim. No período colonial, o país possuía uma religião oficial e religiões africanas eram perseguidas, inclusive com pretexto de feitiçaria, que era combinado com pena de morte. Partindo para um segundo momento, eles vão falar que hoje a intolerância religiosa ela está tipificada na Lei 9.459 e os atos discriminatórios e de preconceito eles são passíveis de punição. O crime ele é considerado inafiançável e imprescritível. As redes sociais nesse contexto elas vão corroborar por ser um meio de grande propensão de divulgação dos conteúdos e também por criar um pretexto de ser um local em que tem anonimato. Isso ajudaria a difundir a questão da intolerância nas redes. Os autores vão falar que é possível a crítica aos dogmas religiosos e, todavia, essa crítica ela não pode conter 2 ânimos, que é o de injúria e o de difamação. A partir do momento que a crítica ela absorve esses 2 ânimos, ela se torna um discurso de ódio, consequentemente, está ligado à intolerância religiosa. O segundo artigo, que é o do Alessandro Soares, ele vai trazer a questão do parlamentar que profere discurso de ódio dentro do poder legislativo. E se esse discurso de ódio, ele poderia ser considerado como quebra do decoro parlamentar, que está tipificado na Constituição, no seu artigo 55, inciso 2º. Os autores eles trazem um conceito de discurso de ódio que está ligado a um reflexo de processo de dominação e exploração. A Constituição de 1988, ela possui a defesa de uma ordem democrática e traz princípios e garantias como a dignidade humana que, de uma certa forma, proíbem o discurso de ódio. O parlamentar, em razão da sua função, ele tem alguns tipos de imunidades, entre elas a civil e a penal. Mas o autor, ele coloca em seu texto que a Constituição deixou em aberto, ao falar sobre as garantias dos parlamentares, a possibilidade de uma responsabilização política. Segundo os autores, a partir do momento que um parlamentar profere um discurso de ódio, ele está quebrando o decoro. E ao quebrar o decoro, ele está passível de sofrer um processo dentro da respectiva casa de cassação de seu mandato. Qual é a inferência que eu tenho a partir dos 2 textos? Um parlamentar que, no âmbito do poder legislativo, profere um discurso de intolerância religiosa, ele quebra a ordem democrática e fere também a dignidade institucional do poder legislativo. Isso confere com que os partidos políticos e os políticos possam, em face desse parlamentar, oferecer um processo de cassação de seu mandato. Deve-se ter em conta, no entanto, que esse processo ele é excepcional. Mas, em virtude da defesa da ordem democrática, ele não pode ser permitido no âmbito dos poderes institucionalizados do Estado. Eu agradeço a sua atenção e peço que, se gostarem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Abraços!